Olá pessoal, na aula de hoje você vai conhecer um pouco de imunologia e como o organismo reage contra os agentes infecciosos. Fique atento. Aula de hoje, Sistema Imunológico. O nosso sistema imunológico é composto por órgãos linfóides, conjunto de órgãos que inclui tonsilas palatinas, são as antigas amígdalas, linfonodos encontrados na região do pescoço, na região das axilas, na região torácica e região pélvica. Glândula denominada timo, o baço do lado esquerdo do corpo, atrás do estômago, placas de Peyer na parede do intestino delgado, o apêndice intestinal e a medula óssea no interior dos ossos longos e chatos, a medula vermelha, também um órgão hematopoético, produtor de células sanguíneas e células de defesa. Vamos iniciar o estudo do sistema imunológico com o conceito básico. O que é sistema imunológico ou sistema imune? O sistema imunológico ou sistema imune é composto por um conjunto de órgãos e células responsáveis por combater micro-organismos invasores, realizar a limpeza do organismo, retirando aquelas células que já morreram e precisam ser eliminadas para dar lugar a novas células, para a renovação de tecidos, promover a rejeição de enxertos. Muitas vezes, num transplante de órgãos, o organismo reage com anticorpos, não aceitando aquele tecido que não tem a mesma origem. Portanto, rejeição de enxertos. E armazenando também numa memória química as informações imunológicas adquiridas durante a atividade do organismo em relação a determinadas infecções. Também atuar contra células alteradas, aquelas células que sofreram erros de mitose e possivelmente podem levar o organismo ao desenvolvimento de um tumor cancerígeno, por exemplo, que denominamos neoplasia. Bom, funções das células do sistema imunológico. São 3 grupos de células. Inicialmente, os leucócitos recebem ou enviam mensagens de ataque ou mensagens de supressão para inibir determinada função. Algumas células desse tipo apresentam o inimigo ao exército do sistema imune, capturam informações do agente invasor e transportam essas informações ou transferem essas informações para células que realmente atuarão na frente de combate ao inimigo. Outros leucócitos atuam literalmente para o ataque, matando os agentes invasores, fagocitando, digerindo ou bloqueando os ciclos reprodutivos. Alguns leucócitos ainda produzem substâncias que neutralizam o agente inimigo e até suas proteínas, suas secreções, que normalmente são nocivas ao organismo. Segundo tipo de célula são as células do sistema mononuclear fagocitário, SMF, antigamente conhecido como sistema retículo endotelial. Estas células são altamente especializadas em realização de fagocitose, quando a célula engloba o agente invasor na tentativa de digeri-lo para destruir esse agente e evitar infecções ou problemas mais graves. Essas células também apresentam o agente invasor, denominado aqui de antígeno, ao conjunto de células de defesa do sistema imunológico. Exemplo: células como macrófagos nos pulmões atuam com grande eficiência. Células como as células da micróglia ou simplesmente células da glia, encontradas protegendo o tecido nervoso. Células de Kupffer, que são encontradas também no tecido do fígado. E macrófagos em geral, encontrados no tecido subcutâneo por todo o corpo. Um terceiro tipo de célula aqui ilustrado é o mastócito. Este tipo de leucócito é uma célula, na verdade, do tecido conjuntivo, originada a partir de células mesenquimatosas. O que significa isso? Células que apresentam grande capacidade de diferenciação, se transformando em outros grupos celulares. Bom, características dos mastócitos. Possuem um citoplasma rico em grânulos basófilos. Lembramos que toda a estrutura
com característica basófila é porque tem afinidade a corantes básicos. Então, é uma estrutura com características ácidas. Esse tipo de célula armazena também potentes mediadores químicos da inflamação, substâncias como a histamina, substâncias como a heparina, um potente anticoagulante, substâncias como fatores quimiotáxicos que atraem outros tipos de leucócitos para o local da infecção, como os eosinófilos, fatores quimiotáxicos também que atraem os neutrófilos. São vários tipos de leucócitos que são atraídos por sinais químicos enviados pelos mastócitos. Estes mastócitos participam de reações alérgicas, por exemplo, de hipersensibilidade, atraindo leucócitos até o local da infecção. Proporcionam também vasodilatação no local da infecção. Se há uma vasodilatação no local da infecção, facilita o fluxo de sangue no local e, logicamente, o tráfego de leucócitos. Aqui a gente tem a visão de um local de inflamação. A vermelhidão, o local de inflamação, que pode ser caracterizado. Bom, se as barreiras físicas do organismo, químicas, biológicas, foram ultrapassadas pelo agente invasor, que barreiras são essas? Barreiras como a pele intacta não é invadida, mas quando existem fissuras, lesões, feridas, facilita a invasão. Então, pele, saliva, ácido clorídrico do suco gástrico, pH vaginal ácido, pH vaginal em torno de 4,5 na escala de pH, cera de ouvido, o batimento ciliar e outras estruturas do corpo que funcionam bloqueando a penetração de partículas ou micro-organismos. Se essas barreiras foram ultrapassadas, então o organismo entra na segunda fase do combate. Essa segunda fase inclui liberação de substâncias ativas que levam à dilatação das artérias ou arteríolas, ramos mais finos das artérias, com aumento da permeabilidade das membranas e, logicamente, que a saída do líquido do plasma sanguíneo, do interior do vaso sanguíneo, para o meio dos tecidos. Isso, claro, facilita a passagem de células de defesa também para o meio do ambiente onde a infecção vem ocorrendo. Efeitos deste fenômeno, dessa ação. Vermelhidão no local, como você pode observar aqui na imagem. Inchaço, locais inchados. Aumento da temperatura, quando se toca no local, se percebe que o calor é mais intenso neste local vermelho do que em locais de coloração normal. A dor, claro, intensa no local. E o conjunto de alterações a gente denomina inflamação. Essas substâncias atraem mais células de defesa ainda, como outros tipos de leucócitos, chamados neutrófilos e macrófagos, que fazem fagocitose. Bom, o processo inflamatório pode ser representado aqui em etapas. Aqui a gente tem uma farpa penetrando no tecido, então o tecido lesado libera sinais químicos como substâncias histamina, prostaglandinas, substâncias químicas produzidas pelo próprio sistema, pelas células do local. Então o micro-organismo patogênico penetra no tecido, sinais químicos são liberados. Ocorre então a vasodilatação, aumento da permeabilidade do vaso e a ocorrência da diapedese. Que fenômeno é esse? É exatamente a capacidade que o leucócito tem de atravessar pelos poros dos vasos sanguíneos e sair do vaso para o meio dos tecidos, local onde se encontram os agentes invasores, bactérias, vírus ou outras substâncias. Então, neutrófilos são células que realizam fagocitose com eficiência, capturam micro-organismos e restos de células mortas para fazer a limpeza do local, do tecido da lesão. Então, aqui você tem um esquema simplificado do processo inflamatório. A vasodilatação, repare que o vaso sanguíneo sofre uma dilatação. Essa vasodilatação promove aumento da temperatura no local da infecção. Este aumento de temperatura dificulta a reprodução de agentes invasores como bactérias e vírus. Então, dificulta a proliferação, a reprodução desses organismos. Estimula também a migração de células de defesa para a região. Claro, determina então a ocorrência da febre. A febre é o aumento da temperatura generalizado, o que dificulta também a disseminação destes micro-organismos invasores pelo organismo, pelo corpo humano.
para dificultar que a doença se espalhe pelo corpo. Bom, nós temos então órgãos chamados de órgãos linfóides, primários e secundários. Nesta classificação, inicialmente eu tenho órgãos linfóides primários, são geradores de células de defesa, principalmente o timo e a medula óssea atuam como órgãos linfóides primários. Para que servem estes órgãos ou glândulas? No caso, o timo, uma glândula, a medula óssea, um tecido. Funções. É o local, este ambiente é o local de diferenciação, maturação da estrutura celular e da função destes linfócitos, células de defesa. Também é o local de expressão de receptores dos antígenos, que é isso, onde os antígenos reagem para iniciar a infecção. Portanto, os órgãos linfóides primários têm estas funções. Aqui eu tenho órgãos linfóides chamados de geradores. A partir de células-tronco da medula óssea, são formadas duas linhagens de células. Linhagens de linfócitos tipo B, pela medula óssea, e linhagens de linfócitos tipo T, pelo timo. Mais tarde, analisaremos com detalhe esses dois tipos de células. Segundo grupo de órgãos são os chamados órgãos linfóides secundários ou periféricos, principalmente o baço e os linfonodos, também chamados gânglios linfáticos. Funções básicas. Nestes tipos de órgãos linfóides, ocorrem as respostas dos linfócitos aos antígenos, ou seja, é o local onde o linfócito, célula de defesa, vai reagir contra o agente invasor, principalmente. Também local de proliferação de novos linfócitos, onde se transformam em células efetoras ativamente trabalhando na defesa imunitária. Portanto, a resposta imunológica, RI. Aqui eu tenho órgãos linfóides periféricos, linfócito tipo B, maduro, no sangue, né, produzidos nos linfonodos e no baço. E aqui eu tenho linfócitos tipo T, produzidos nos tecidos linfóides cutâneos e das mucosas, que vão para a linfa e não para o sangue. Bom, órgãos linfóides primários. A ilustração do timo, uma glândula localizada na frente da caixa torácica, na frente da traqueia. Então, o órgão linfóide primário, na região anterior do mediastino, essa região central do tórax, onde o coração também se encontra. Produtor de linfócitos T em humanos, promove a diferenciação, a seleção e a maturação dos linfócitos T a partir de células-tronco, células embrionárias capazes de gerar outros tipos celulares. E estas células são provenientes da medula óssea, o tecido que preenche o interior dos ossos, denominada medula vermelha dos ossos. Segundo tipo de exemplo, aqui está a medula óssea, dois tipos de medulas. Identificamos a medula amarela e a medula vermelha na cabeça dos ossos ou epífise dos ossos. Nós temos a medula vermelha, que é o chamado tecido hematopoético, tecido produtor de células sanguíneas, como leucócitos, hemácias e até plaquetas, que são fragmentos de células, como vou citar mais tarde. A medula amarela não tem uma função específica de defesa, mas é mais um tecido de nutrição para a matriz óssea. Porém, medula amarela pode substituir a vermelha em alguns ossos de adultos, caso seja necessário. Então, o que é a medula óssea? É um tecido, uma substância mole, que preenche as cavidades ósseas e, logicamente, produz células sanguíneas e de defesa. Bastante rica em colágeno, que o leigo chama de tutano, né, produzido pelas células do estroma. O baço é mais um órgão linfóide localizado. Está aqui o linfóide envolvido por uma cápsula fibrosa, dividido em vários lobos, que não podem ser visíveis aqui pelo lado de fora. Localizado do lado esquerdo do corpo, abaixo do diafragma. O diafragma é aquele músculo que separa o tórax do abdômen. Portanto, o baço está bem no lado esquerdo do corpo, atrás do estômago, né, localizado ali, um órgão pequeno de uns 10 ou 12 centímetros de comprimento, mas que tem sua função de produtor de linfócitos B e T.
Os linfonodos são os gânglios linfáticos, como eu disse antes, espalhados na região do pescoço, das axilas, na região torácica e na região pélvica. Portanto, além dos gânglios linfáticos, linfonodos, podemos ainda citar aqui as tonsilas palatinas, as antigas amígdalas no fundo da garganta, o baço, né, e a medula óssea e outros tecidos que produzem leucócitos. Aqui ampliamos um linfonodo com regiões de zona de célula que gera a célula B, né, o linfócito B, e zonas que geram linfócitos T no interior deste linfonodo, de grande eficiência. O detalhe curioso é que os linfonodos incham quando alguém tem uma infecção próxima à região do linfonodo. E o inchaço desses nodos são denominados, os inchaços são denominados ínguas. Então, quando você tem uma íngua, é na verdade uma região de gânglio linfático inchado para tentar combater determinada infecção que apareceu próxima a essa região. Como a região é dilatada e comprime nervos, normalmente é uma área bem dolorida. Também, então, denominados gânglios linfáticos, produzem linfócitos, monócitos e filtram a linfa, filtram o líquido que corre pelos tecidos. Na verdade, a linfa é a parte líquida do sangue, seria o plasma sanguíneo, que transuda de dentro dos vasos sanguíneos para o meio externo dos tecidos. Meio externo quer dizer fora do vaso sanguíneo, no interior dos tecidos. E este sistema de dreno vai exatamente coletar esse líquido no meio dos tecidos, evitando edemas, inchaços, e retornando este líquido na veia subclávia, embaixo da clavícula, onde recebe esse líquido de volta para a circulação. Os gânglios linfáticos são nódulos distribuídos por todo o corpo ao longo de vasos linfáticos. Repare que nós temos vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Vasos sanguíneos, claro, transportam sangue. Vasos linfáticos não transportam sangue, transportam linfa, que é a parte líquida do sangue, contendo muitos leucócitos, mas não contém hemácias. Então não tem a cor vermelha do sangue. Estes gânglios apresentam estrutura e função semelhante à do baço, na estrutura interna. Distribuem-se em cadeias ganglionares cervicais, axilares e inguinais, como a gente já falou, né? Portanto, mais um exemplo de tecido linfóide são os tecidos associados às mucosas variadas. Denominado de MALT, significa tecido linfóide associado a mucosas. Estes tecidos são variados, apresentam uma localização estratégica, oferecendo proteção de superfície, geralmente regiões superficiais de órgãos. Geram células efetoras que atuam efetivamente no combate aos agentes invasores e células de memória, células que guardam informações químicas para quando a infecção voltar num outro momento, ter condição de produzir rapidamente aqueles tais anticorpos. Então nós temos aqui região de camada celular de um epitélio, né, linfócitos na superfície, defendendo o organismo contra determinado invasor. Eu tenho um corte de vaso sanguíneo, aqui linfonodos no mesentério, na região abaixo do tecido de revestimento. Portanto, é melhor olhar o exemplo que a gente entende melhor. Por exemplo, a placa de Peyer são áreas, regiões de linfonodos no interior da parede intestinal, no colo intestinal. Produzem células do tipo M, macrófagos D, C, linfócitos B, T e outras. São células típicas de defesa que nós analisaremos na próxima aula da próxima semana, e vamos analisar melhor tipos de células e tipos de imunidades. Neste momento, o objetivo da aula é esclarecer o que é o sistema imunológico e quais órgãos atuam para a defesa do organismo contra agentes invasores. Tonsilas. As tonsilas, aqui é um corte de tecido das amígdalas, antigas amígdalas, né, que apresentam também no seu interior regiões com tecido linfóide, produtora de linfócitos. Regiões do esôfago também, repare esta região marcada, né, MALT, está aqui, região linfóide, na parede do esôfago, na parede do intestino, na parede das amígdalas e em outras regiões do organismo. Bom, auxiliando o transporte deste líquido
e destes linfócitos, dessas células de defesa, transportando as células até os locais de infecções, na verdade nós temos o sistema linfático. O que é o sistema linfático? Um conjunto de canais que atravessa o tórax, que manda ramos para os braços, para a cabeça, para as pernas, recolhe a linfa que transsuda no meio dos tecidos para devolver esse líquido à circulação sanguínea no alto da clavícula. Portanto, linfa é plasma, parte líquida do sangue, incluindo leucócitos. Como nós já dissemos, não há hemácias na linfa. Este sistema de transporte de linfa colabora com os glóbulos brancos, com o transporte de glóbulos brancos para a proteção do organismo contra bactérias, vírus e outros agentes invasores, proteínas estranhas, venenos, toxinas, etc. 3 funções interrelacionadas no sistema linfático. Primeira, a remoção de fluidos em excesso no meio dos tecidos corporais. Quando o sangue circula o corpo todo, como eu já disse, o plasma sai lentamente pelos poros dos vasos sanguíneos e se difunde pelo meio dos tecidos. Se isso não fosse recolhido de volta à circulação, provocaria edemas, inchaços. Líquidos retidos no meio dos tecidos geram inchaços. Não é interessante. Poderia dificultar articulações, por exemplo. O sistema linfático também promove a absorção de ácidos graxos. Quando os lipídios são hidrolisados, geramos ácidos graxos e álcoois. E esses ácidos graxos são comumente transportados pelo sistema linfático. Então, absorção de ácido graxo e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório mais tarde. Em terceiro lugar, a produção de linfócitos, monócitos e células produtoras de anticorpos, conhecidas como plasmócitos também, todas no interior destes gânglios apresentados em várias regiões do corpo. Então, repare o corpo humano, o esboço do corpo humano, com amígdalas, gânglios linfáticos espalhados pelo corpo, o timo, o baço, o próprio fígado, as placas de Peyer pela parede do intestino delgado e ainda a medula óssea no interior dos ossos longos e chatos, a medula vermelha, que são órgãos componentes do nosso sistema de defesa extremamente eficiente. Graças a ele, nós evoluímos a ponto de sobreviver décadas e décadas à ação dos agentes invasores. Na próxima aula, estudaremos os tipos de células, leucócitos, células de defesa e, especialmente, as formas de imunização. Um abraço, estude sempre e até a próxima.